Muito boa noite a todos. Alô, muito boa noite. Ok. Muito boa noite a todos, agora sim. Em nome de Deus e de acordo com a Constituição, declaro aberta a presente sessão. Os senhores podem sentar. Vamos de imediato à leitura da ata 038 de 2015. Ata número 038 de 2015, sessão ordinária, presidência do vereador Eduardo Rodrigues e vereador Paulo César dos Santos, secretário. Aos 28 dias do mês de setembro do ano de 2015, às 19 horas, segunda-feira, reuniram-se na Sala Severino Silveira, em sessão ordinária, os senhores vereadores Milton Vieira, PDT, Ari Schmidt, PMDB, Luciano Machado, PSB, Eduardo Longo, PSB, Joel Saraiva, PDT, Guto Bittencourt, PP, Caju, PP e Preto do Ibaré, PP, sob a presidência do vereador Eduardo Rodrigues, PSDB, que, havendo quórum em nome de Deus e da Constituição, declarou aberta a presente sessão. O presidente vereador Eduardo Rodrigues, PSDB, solicitou que fosse lida a ata número 037 de 2015, da sessão anterior. Em apreciação, a ata foi aprovada por unanimidade, com a ausência justificada do presidente vereador Eduardo Rodrigues, PSDB, que se encontrava nas dependências da Casa Legislativa prestando atendimento a alguns munícipes. Ordem do dia. Requerimento número 008 de 2015, em apreciação, em regime de votação, foi aprovado por unanimidade de autoria dos vereadores Luciano Machado, PSB, Eduardo Longo, PSB, Ari Schmidt, PMDB e Joel Saraiva, PDT. Moção número 014 de 2015, em apreciação, em regime de votação, foi aprovado por unanimidade de autoria do vereador Preto do Ibaré, bancada do PP. Moção número 015 de 2015, em apreciação, em regime de votação, foi aprovado por unanimidade de autoria autoria dos vereadores Caju, PP e Guto Bittencourt, PP. Indicação número 027 de 2015, em apreciação, em regime de votação, foi aprovado por unanimidade de autoria dos vereadores Caju, PP, Guto Bittencourt, PP, Preto do Ibaré, PP e Eduardo Longo, PSB. Pedido de providências número 080 de 2015, em apreciação, em regime de votação, foi aprovado por unanimidade de autoria do vereador Guto Bittencourt, PP. Considerações finais. O vereador Guto Bittencourt, PP, ao fazer uso das considerações finais, parabenizou ao assessor de imprensa Paulo Sérgio por seu aniversário, onde também lembrou aos demais colegas vereadores sobre a audiência pública da saúde que aconteceria no dia seguinte. Logo agradeceu a palavra. O vereador Milton Vieira, PDT, ao falar, cumprimentou ao assessor de imprensa Paulo César por seu aniversário. Logo fez um breve relato a respeito de duas caçambas de terra que estariam há mais de 15 dias prejudicando o trânsito na rua Macedo Neto e ressaltou um elogio ao vereador Caju, PP, quando este era secretário de obras, pelo fato de atender de imediato pedidos como esses, e hoje não se vê nem sinal do atual secretário de obras nas ruas. Logo agradeceu a palavra. O vereador Eduardo Longo, PSB, e Luciano Machado, PSB, ao se manifestarem nas considerações finais, também parabenizaram ao assessor de imprensa Paulo César por seu aniversário e desejaram muitas realizações. Não havendo nada mais a ser tratado, o presidente vereador Eduardo Rodrigues, PSDB, declarou encerrada a presente sessão ordinária. Sala Severino Silveira, aos 28 dias do mês de setembro do ano de 2015. Em apreciação, a ata 038 de 2015. Em regime de votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovada a ata. Peço ao senhor secretário, secretário da presidência, que vamos fazer uma pequena quebra do protocolo agora aqui no expediente, para que leia o convite da reunião da segurança pública nesse exato momento, por favor. Oi? Tá, não, mas pega ela aí. Tá, tem pelo adiantado da hora. Muito obrigado. Obrigado. Por favor. Ofício número 177, terceiro pelotão, 1/15 circular, Lavras do Sul, 30 de setembro de 2015. Prezado senhor, ao cumprimentar cordialmente Vossa Senhoria, venho por intermédio deste convidar-lhe para a reunião a realizar-se no dia 5 de outubro do corrente ano, às 19h30, na Telúricas Bar, para tratar
de assunto referente à implantação de recursos tecnológicos na área de segurança do nosso município. Solicito ainda que seja confirmada a presença até dia 2 de outubro, às 15 horas. Desde já, contamos com sua presença. Respeitosamente, comandante interino do 3º Pelotão, Jorge Fernando Barcelos Ferreira. Obrigado. Então, senhores, essa reunião aqui, ela é de suma importância, porque tem a ver com a questão de segurança pública do município e há que haver uma representação da Câmara de Vereadores lá. Como hoje nós teremos uma sessão com os vereadores mirins aí, eu havia solicitado a nossa assessora jurídica que fosse representando a casa, até para que todos os senhores pudessem acompanhar aqui com as crianças. Como em função aí dos últimos acontecimentos aí, envolvendo a Escola Maria Joaquina, conversei com o secretário pela manhã, entendendo que melhor seria adiar, Escola Crispim, Escola Dr. Crispim, perdão. Né? Eu gostaria que os senhores, eu vou abrir agora para o plenário e, exatamente, gostaria que os senhores se manifestassem, quem quiser ir nessa reunião estará em representação oficial da casa e, obviamente, vai ficar constando que as ausências vão ser justificadas. Vereador Luciano Machado? Não, pode ir mais de um, não tem problema. O vereador Eduardo Longo queria ir, pode ser. Por favor, os senhores têm a palavra, podem, quem se quiser se manifestar, quem quiser ir. Vereador Joel? Vereador Luciano, vereador Joel, quem mais? Vereador Preto, toda a comissão de... Não, mas aí tem que deixar alguém aqui para votar, né? Vereador Eduardo Longo, vereador Luciano e vereador Joel? Decidam, senhores. A reunião começa às 7h30. Toda a Comissão de Segurança Pública, então, a partir desse momento, vereadores Luciano Machado, vereador Preto Ibaré, vereador Joel Saraiva permanecem com ausência justificada, em razão de estar representando a casa, e também a nossa assessora jurídica, a qual agradeço também, para ver quais são as implicações aí para a segurança da comunidade. Muito obrigado aos que vão e aos que ficam. Vamos tocar. Por favor, então. Vamos às matérias do expediente. Requerimento número 009 de 2015. Excelentíssimo senhor presidente. Os vereadores que subscrevem requerem que, após ouvido plenário na forma regimental, sejam encaminhadas as correspondências à frente parlamentar pelas pontes do Rio Grande do Sul na Assembleia Legislativa do Estado, na pessoa do seu presidente, excelentíssimo senhor deputado estadual missionário Volney Alves, do PR, bem como ao senhor Ricardo Moreira Nunes, diretor-geral do DAIR Rio Grande do Sul, solicitando atenção quanto à situação da ponte sobre o Arroio do Hilário, localizado no quilômetro 48 da ERS 357, que liga os municípios de Lavras do Sul e Caçapava do Sul. Autor da matéria, vereador Eduardo Longo, bancada do PSB. A assinar junto com o proponente desta matéria, vereadores Luciano Machado, bancado PSB, vereador Adi Schmidt, bancado PMDB, vereador Joel Saraiva, bancado PDT, vereador Antônio Marcos Moreira, bancado PP, vereador Luiz Augusto Pittencourt, bancado PP, vereador Paulo César dos Santos, bancado PP e vereador Milton Vieira, bancada do PDT. Requerimento número 010 de 2015. Senhor vice-presidente, o vereador que subscreve solicita que, após ouvido plenário na forma regimental, seja encaminhado à Companhia Estadual de Energia Elétrica nesta cidade, aos cuidados do senhor Christian Ruiz da Silva, que segue. Que seja resolvido o problema de oscilação de energia elétrica na rua Dr. Gil Souza, devido à queda de energia constante à noite. Autor da matéria, vereador Eduardo Rodrigues, bancada do PSDB. Presidente. Moção número 016 de 2015, senhor presidente. O vereador signatário desta indica, após ouvido plenário na forma regimental, seja encaminhada a moção de agradecimento ao senhor Sérgio Reis Machado Gomes, motorista da Secretaria Municipal de Saúde, que estava de plantão no dia 23 de setembro do corrente ano, quarta-feira, no turno da tarde. Autor da matéria, vereador Preto Ibaré, bancada do PP. Indicação número 028 de 2015, excelentíssimo senhor presidente.
Os vereadores que subscrevem indicam, após ouvido plenário na forma regimental, seja concedida, aliás, pela mesa diretora desta casa, através de decreto legislativo, o título de cidadão lavrense ao reverendo pastor José Orlando Thieres Alves. Autor da matéria, vereador Luciano Machado, bancada do PSB. A assinar junto com o proponente desta matéria, vereadores Eduardo Longo, bancada do PSB, vereador Ed Schmidt, bancada do PMDB e vereador Joel Saraiva, bancada do PDT. Indicação número 029 de 2015, senhor presidente. Os vereadores que subscrevem solicitam que, após ouvido plenário na forma regimental, seja encaminhada ao chefe do Executivo Municipal, com destino à Secretaria Municipal de Agricultura, a seguinte indicação: que seja estudada no âmbito da Secretaria Municipal de Agricultura a possibilidade de ser implantado junto à população o programa de incentivo de horta caseira. Autor da matéria, vereador Adi Schmidt, bancada do PMDB. Assinaram junto com o proponente da matéria, vereadores Joel Saraiva, bancada do PDT, vereador Luciano Machado, bancada do PSB e vereador Eduardo Longo, bancada do PSB. Pedido de providências número 081 de 2015, senhor presidente. O vereador signatário deste solicita, após ouvido plenário na forma regimental, seja encaminhado ao Executivo Municipal, Secretaria de Obras e Transporte, pedido abaixo. Número 1. Que dentro das possibilidades seja incluído no cronograma de obras e patrulhamento da Estrada da Mantigueira. Número 2, que sejam adotadas medidas visando a revisão na rede de iluminação pública, bem como a substituição das lâmpadas queimadas nos postes da Rua Júlio de Castilhos, em direção à continuação da Rua Sarandi. Autor da matéria, vereador Guto Bittencourt, bancada do PP. Pedido de providências número 082 de 2015. Senhor presidente, o vereador que subscrevem solicita que, após ouvido plenário na forma regimental, seja encaminhado ao Executivo Municipal, Secretaria de Obras e Transporte, o seguinte: que seja feito o reparo no calçamento e da rede de esgoto na Rua Pires Porto, mais precisamente entre o prédio do SAMU e a padaria Santa Sara. Autor da matéria, vereador Milton Ferreira Vieira, bancada do PDT. Pedido de informações número 021 de 2015, senhor presidente. O vereador que subscrevem solicitam que, após ouvido plenário na forma regimental, seja encaminhado ao chefe do Executivo Municipal o seguinte pedido de informações: que sejam encaminhadas a esta Câmara de Vereadores informações sobre os seguintes assuntos. Número 1. Data de início do calçamento das ruas, que trata recente licitação realizada pela Prefeitura Municipal. Número 2, data de início das obras do colégio previsto para ser construído na parte dos fundos da área do antigo 6º RPMON. Número 3, data de início das obras da creche prevista para ser construída na parte da frente da área do antigo 6º RPMON. Número 4, data de início das obras do ginásio de esportes previstos para ser construído em área adquirida pela Prefeitura Municipal, localizada nas proximidades da Vila Dr. Breno Bulcão, Vila Olaria. Número 5, data de início da construção de núcleo habitacional previsto para ser construído pela atual administração com recursos federais. Número 6, data de início das obras de estação de tratamento de água da localidade do Ibaré. Número 7, data prevista para início das obras de revitalização do camping municipal. Número 8, data prevista para a conclusão da primeira etapa do programa More Legal. Autor da matéria, vereadora de Schmidt, bancada do PMDB. Assinaram junto com os proponentes desta matéria, vereadores Joel Saraiva, bancada do PDT, vereador Luciano Machado, bancada do PSB e vereador Eduardo Longo, bancada do PSB. Pedido de informações número 022 de 2015, senhor presidente. Os vereadores que subscrevem solicitam que, após ouvido plenário na forma regimental, seja encaminhado ao chefe do Executivo Municipal, com destino à Secretaria Municipal de Saúde, o seguinte pedido de informações: se a Secretaria Municipal de Saúde dispõe dos meios e dos recursos necessários para atender a demanda de consultas com profissionais especializados e exames especializados para as mulheres e para os homens que pretendem realizar as consultas e ou exames durante o movimento Outubro Rosa e o movimento Novembro Azul, conforme registrado na justificativa do presente pedido de informações. Autor da matéria, vereadora Adi Schmidt, bancada do PMDB. Assinaram junto com o proponente desta matéria, vereadores Joel Saraiva, bancada do PDT, vereador Eduardo Longo, bancada do PSB e vereador Luciano Machado, bancada do PSB.
Correspondências. Ofício número 048 de 2015, Lavras do Sul, 5 de outubro de 2015, senhor presidente. Por intermédio deste remetemos para a ciência desta Casa Legislativa a cópia do despacho final do senhor prefeito municipal e portaria número 449 de 2015, referente ao processo administrativo disciplinar número 019 de 2015, atenciosamente, Carmen Beatriz Silveira Monteiro do Amaral, secretária de Administração. Portaria 449 de 2015, encerramento do processo administrativo disciplinar número 019 de 2015 com aplicação da penalidade de demissão. O prefeito municipal, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela lei orgânica do município, resolve encerrar o processo administrativo disciplinar número 019 de 2015, aberto pela portaria número 315 de 2015, que apurava a irregularidades no relatório de abastecimento do veículo VW 23210 das placas ILX 5848, ano 2004, pois o mesmo não rodou durante o ano de 2015 e está registrado 7 lançamentos para o veículo entre os meses de março e maio do corrente ano, e para apurar quanto às responsabilidades atribuídas ao servidor Idelson Boneman Teixeira, motorista matrícula 1020, de acordo com o artigo 153, inciso 3º, combinado com o artigo 158, incisos 4, 7 e 8, por infringência do artigo 146, incisos 1, 2, 3, 7, 8 e 9, e ainda artigo 144 e inciso 10, todos da Lei Municipal número 2630 de 2005, em conformidade com o relatório conclusivo da Comissão Permanente de Processos Administrativos Disciplinares, o PAD e a PAI, parecer da assessoria jurídica e despacho do senhor prefeito, que decidiram pela demissão do referido servidor. Lavras do Sul, 30 de setembro de 2015. Alfredo Maurício Borges, prefeito. Carmen Beatriz Silveira Monteiro do Amaral, secretária de Administração. Ofício Gabinete do Prefeito, número 173 de 2015, Lavras do Sul, 5 de outubro de 2015. A Sua Excelência, o senhor Eduardo Rodrigues, Câmara de Vereadores nesta cidade. Resposta ao ofício número 104 de 2015 da Câmara de Vereadores. Senhor presidente, estamos anexando a resposta da matéria da Casa Legislativa encaminhada a este Executivo Municipal pelo ofício número 104 de 2015. O pedido de informações número 020 de 2015, respondido pelo memorando número 079 de 2015 da Secretaria de Assistência Social. Pedido de informações número 020 de 2015, que através do setor competente seja informado à Câmara de Vereadores se há previsão para a realização de cursos profissionalizantes durante o ano de 2016, com o objetivo de capacitar e qualificar jovens e adultos, possibilitando seu acesso ao mercado de trabalho. Autor da matéria, vereador Eduardo Longo, bancada do PSB. Assinaram junto com o proponente desta matéria, vereadores Luciano Machado, bancada do PSB, vereadora de Schmidt, bancada do PMDB e vereador Joel Saraiva, bancada do PDT. Em resposta ao pedido de informações número 020 de 2015 da Câmara de Vereadores, senhor prefeito, informamos que os recursos que estavam em andamento foram concluídos. No momento atual, não existe previsão de financiamento federal e estadual para novos cursos profissionalizantes. Aproveitamos a oportunidade para informar-lhe que a ASOBES está realizando alguns recursos de inclusão em nosso município. Respeitosamente, Fátima Tereza da Rosa Moreira, vice-prefeita. Senhores, essas foram as matérias do expediente. Vamos ao grande expediente. Vereador Milton Vieira, vereador Caju, vereador Ari Schmidt, vereador Eduardo Longo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, assistência.
nós estamos apresentando um requerimento número 09 hoje, né? Então, essa é uma demanda da casa aqui, né? A princípio, no ano de 2014, por iniciativa do vereador Ari Schmidt, enviamos requerimento solicitando as vistorias nas pontes. Após um ano, não tínhamos recebido nenhuma resposta e reenviamos esse requerimento e recebemos os laudos. Em posse desses laudos, constatamos que há alguns problemas, né, foram constatados. E nós, como vereadores aqui, responsáveis, em partes, né, pelo andamento do município, tomamos a frente. Eu acabei puxando um pouco a frente dessa demanda e durante essa semana entrei em contato e fui visitar a Cotrisul, né, falei com o gerente da Cotrisul, gerente da Herter, Sindicato dos Trabalhadores, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Sindicato Rural e com o prefeito, né, no intuito de juntar apoio, né, nessa demanda, para a gente poder provocar aí as forças maiores aí para que eles tomem uma providência quanto antes, né, para sanar esse problema na Ponte do Hilário, no caso, né, que é um possível futuro problema para o nosso município, né, além da gente conviver com essa 473 aí que nunca, né, se resolve esse problema de pavimentação. O único acesso asfáltico que nós temos hoje, no caminho tem uma ponte com mais de 80 anos, que tem uma capacidade bem inferior ao que se trafega nela, né, o dobro hoje se trafega. Em períodos de pico de safra se passa mais de 100 caminhões com capacidade superior ao que ela compensa. Então, ela é uma ponte estreita também, 2 caminhões de grande porte têm dificuldade em, não sei se passam até naquela ponte ali ao mesmo tempo, e não existe nenhum tipo de sinalização. Então, esse é um requerimento assinado por todos os vereadores, né? Mais uma vez vai ser encaminhado ao DAER, à Frente Parlamentar das Pontes, ao deputado missionário Volney, e mais aos conselhos. Existem uns conselhos no DAER ali, até onde a gente pesquisou, que também nós iremos encaminhar esses requerimentos e esses manifestos dessas forças do município, para que seja provocado isso, né? Que seja quanto antes tomada alguma providência no sentido de reforçar essa ponte, de se projetar uma nova ponte, né? Mas que não se ocorra tragédias como aconteceram em anos anteriores nos outros municípios aqui próximos da nossa região. Então, permite uma parte, vereador? Sim. Vereador Eu quero cumprimentar o vereador Eduardo por dar continuidade a essa reivindicação de toda a Câmara de Vereadores, porque, inclusive, essa Câmara de Vereadores já solicitou que fosse construída uma nova ponte ali. Claro. Então, agora, com esse problema sério que ocorre, o máximo de tonelagem lá é 24 toneladas, né? Quando se sabe que veículos transitam por ali com 70, 80 toneladas. Tem uma máxima que diz, o Santo Antônio avisa muitas vezes e o pessoal não dá bola para ele. Nós depois não vamos dizer que Santo Antônio não avisou. A Câmara de Vereadores está cumprindo exatamente esse papel. Obrigado, vereador. Nós viemos já, né? Sim, vereador. Vereador Milton Vieira. Vereador, só para a questão também de colaboração, contribuição, com o requerimento do vereador, cumprimentar, né? O vereador também, que sempre fez parte da Vercamp, nas reuniões, participou junto, eu e ele. Dessa vez foi o vereador Guto, né, e o vereador Joel, estivemos em Bagé, juntamente com os vereadores de Ulha Negra, Bagé, Lavras, Caçapava, né, onde teve o presidente Luiz Fernando Torres, que é o Boca, que é o presidente da Vercamp, o João Sérgio, presidente do Cored, onde lá foi debatidos vários assuntos e reivindicações, né, e onde foi colocado pelo vereador Guto e o vereador Joel lá, nós todos, essa questão da ponte, até foi colocado em matéria no jornal, esse que circula aqui, eu acho que o nosso presidente se encontra ali, o jornal Folha da Campanha, né, onde foi também essa demanda, foi colocado, né, dos pleitos, né, e prioridades para a preocupação já dessa casa. Então quero só para cumprimentar o colega pelo requerimento da forma e também convidar
me convidar particularmente para assinar a matéria. Obrigado, vereador Eduardo Lopes. Acho que é uma demanda da casa, do município, toda a comunidade necessita dessa estrada, né? Tanto períodos de inverno aí, de barro aí, todo o deslocamento é feito pela 357 aí, então a gente acho que não deve cessar enquanto não conseguir os resultados, né? Acho que isso tem que estar nas nossas metas aí e correr atrás dessas demandas aí até se conseguir algum resultado, não esperar acontecer o pior. Também quero me manifestar, né, quando ocorreu o episódio, vamos dizer assim, né, da mudança de direção da Escola Maria Joaquina, né, os alunos e pais procuraram a casa, se manifestaram em rede, se manifestaram nas ruas da cidade, né, mas como uma medida administrativa a gente pouco tem a opinar, né, mas eu quero dizer assim que essa medida ela tem que ser analisada, né, nos índices da escola, né, na convivência, no que pode ser feito um diretor, o que ele pode transformar uma escola, né, num final de ano. Não sei se seria, né, eu não tiro a razão de quem tomou essas decisões, mas eu, assim como os pais e alunos que tiveram aqui hoje manifestaram não saber o porquê. Então, muito bem conduzido, senhor presidente, a questão aí com os pais e com os alunos que estiveram aqui presentes. Eu participei na reunião ali, né, de última hora ali com o prefeito, que até em partes ele falou em rever esse posicionamento do executivo, né, e da Secretaria de Educação, mas que eles analisem, né, os índices e os resultados que a escola vem alcançando ou não para tomar essas decisões. Não só a escola Crispim, todas as escolas, antes de tomarem qualquer decisão de mudar, né, a administração, vamos dizer assim, se analisar essa parte aí, né, se o aluno não evadiu, se o aluno está de acordo, respeitando o professor, respeitando o colega, respeitando horários, respeitando o espaço físico em si. Então, tantos fatores aí, né, que fazem tomar essa decisão e que não seja, né, o que muitos dizem, que às vezes pode ser questões pessoais, que eu acho que fica fora, né, do profissionalismo, se for o caso. Não estou dizendo que é, né, mas se teve algum percentual, né, de não simpatizar ou algo parecido, que não seja disso. Então, só quis manifestar a minha opinião a esse ponto, porque hoje eles estiveram aqui, né, e pediram a contribuição da casa, né, e a gente, de maneira atenciosa, como sempre, tentou colaborar. É isso, obrigado, presidente. Vereador Guto Pittencourt. Senhor presidente, demais colegas, assistência, eu só quero deixar registrado aqui que quarta-feira passada a gente teve com o secretário de transporte ali, o Pedro, né? E a questão que eu tinha sido procurado por o ônibus de São Gabriel não está fazendo a linha por motivo que a estrada está em péssimas condições, no qual o secretário disse que teria 15 dias de prazo para que fosse arrumada a estrada, se não fosse que eu comunicasse ele. Então a gente vai dar uma esperada, até uns 10, 15 dias. Sobre a ponte, eu de imediato já quero falar para o senhor aqui, senhor presidente, que o dia 16, às 11 horas, vai ter a reunião lá das pontes. Lá, eu queria que o senhor mandasse um representante ou dois, no qual o vereador Eduardo Longo aí já foi comigo a outra vez. Eu acho que ele é a pessoa indicada para ir lá. E que a gente está enganjando com o vereador Boca, lá de Caçapava, lá para que há mais vereadores, para que a gente possa ter sucesso nessa nossa trajetória aí dessa ponte, que eu acho que está muito complicado e que realmente o senhor falou aí, vereador, que é 70 anos, mas é 100 anos que a ponte tem, é mais. E é 20 toneladas e está passando 60, 65 toneladas. Então eu acho que a gente tem que se enganjar nessa campanha aí para que nada aconteça. Obrigado, senhor presidente. Senhores, primeiramente cumprimentar as pessoas presentes no plenário, dizer que essa questão da ponte muito nos preocupa. Várias vezes a gente debateu esse assunto aí sobre a ponte do Hilário, né? Simplesmente porque é visto, né, e nós não precisamos ser técnicos,
para vermos que a ponte já é incompatível com a quantidade e a qualidade de veículos que circulam. Qualidade no sentido assim de veículos que trafegam com muito mais peso do que quando ela foi projetada. Eu já contei para você a história da ponte. Foi o Oswaldo Aranha que pediu para... Oswaldo Aranha, o nome de rua que pediu para construírem aquela ponte ali. É um episódio histórico, mas enfim. Eu sugiro, certamente, que nessa reunião a Câmara tem que estar representada, os vereadores que interessarem em ir já vão se organizando. Interessante os componentes da Comissão de Obras, mas isso não é excludente de nenhum dos vereadores que quiser estar lá. Mas eu sempre faço preferência a que as comissões estejam presentes sempre confiando que as comissões, através dos seus representantes, passem para os outros vereadores essas demandas, né? Sempre confiante nisso, né? Que não é uma demanda da casa, as demandas são da casa, não só das comissões, mas as comissões têm essa competência aí de atuar em assuntos relacionados à sua competência, justamente. Vamos nessa reunião, certamente, é importante, né? Sugiro, sei que os senhores já fizeram um trabalho, mas sugiro que peguem também, porque é para a gente forçar essa questão do fluxo na ponte ali, com esses representantes de frigoríficos daqui, que compram gado para frigoríficos, que entrem em contato com os frigoríficos, né, para que deem aí o que circula, né, de caminhão, o peso de caminhões e o fluxo anual de compra de gado gordo ali em cima daquela ponte. Não é só soja, certamente na Cotrisul os senhores já foram, mas também na Cotrisul e na Granelo, me disse o Eduardo Longo, mas também eu acho que da questão do gado, né? Para falar com o pessoal aí que compra gado aí gordo, né? E que contate então esses frigoríficos, e os frigoríficos que eles têm ali, certamente eles têm umas tabelas, né, do fluxo de caminhão que sai aqui de Lavras, que passa ali pela ponte, até para nos subsidiar aí o nosso argumento. Porque quando se chega lá numa reunião dessa, é todo mundo querendo ponte, tudo que é município. A gente tem que fazer valer o nosso direito. Se me permite, pois não, vereador Guto? Sorver a participação dos vereadores de Lavras, tem muitas pessoas que não acompanham a Câmara aqui. O dia que a gente foi lá, eu e o vereador Eduardo Longo, qual era o outro vereador que estava junto? O vereador Joel, se não me engano, né? Que nós levamos lá o nome de Lavras, a ponte do Hilário não estava, presidente, não estava na comissão de pontes lá. Nós chegamos no plenário da Assembleia lá e colocamos, não foi, Eduardo Longo? O vereador Eduardo Longo estava junto. Então, assim, é uma coisa de extrema necessidade e que os vereadores muitas vezes estão fazendo e que a população não desconhece, mas que é uma coisa importante, que a gente estava lá e colocou o nome de Lavras, que não estava, que hoje é uma realidade que está para ser para as prioridades. O vereador Guto, o que eu tenho a lhe dizer é que, infelizmente, o trabalho do bom político, e o bom político é aquele de visão, é um trabalho que não se enxerga porque ele vê o problema antes de acontecer. O mau político só vê o problema depois que acontece. O bom político ele vê antes e luta antes. Então é um trabalho que não aparece. Então é por isso que dizem que a Câmara não trabalha. É porque não estão atuando, não estão vendo. É só para deixar registrado aqui, né, presidente, que a gente está fazendo um bom trabalho. A gente se envolve em muitas coisas aí tentando ajudar pelo melhor. E isso aí é um exemplo que a gente está dando. Toda a casa aqui, e nós que fomos lá e colocamos o nome de Lavras. E pedimos que fosse colocado nas prioridades. Claro que sim. Me permite, vereador? Vereador Mirandieira? Também só para contribuir, já que estamos no assunto relacionado à ponte. Também quando nós fomos nós estávamos em relação à CPI, que foi aberta nessa casa, o vereador recorda, nós estivemos em Cachoeira e fomos na superintendência do DAE, né? Em relação à ponte também, nós não fomos especificamente para isso, mas já aproveitamos a ida lá e fomos até a superintendência do DAE, que é sede em Cachoeira, né? E onde nós também colocamos para a engenheira, que eu não recordo o nome, Laís, e ela relatou que já teria vindo, né, e retornar para fazer uma vistoria na ponte. Obrigado. Outra, me veio à cabeça agora, outra empresa que eu sugeria, não sei se vocês já contataram, a FIDA, porque a FIDA não só eles têm a cooperativa aqui, mas eles trazem adubo para cá, né, muito adubo, muita coisa, muito calcário, né, então também auxiliaria. Um lapso, eu acho que não, de forma alguma é um lapso, é que são coisas que vêm na cabeça da gente no momento da discussão. Foi comentado, eu acho, durante
uma parte do dia que foi comentado sobre colocar um manifesto da FIDA também, de apoio. Exatamente, E acabamos passando em porque a branco. FIDA Se como- pudesse como- anexar esse requerimento que vai ser votado, não seria... Pois não, Eu pois não. acrescentaria, eu acho. Não, eu acho que a FIDA e o pessoal dos frigoríficos seria assim um argumento a mais, até pelo fluxo, né, para mostrar que é a produção que está se... Esse trabalho a gente pode pedir para os vereadores de Caçapava fazer, porque eles vão ir junto lá. Eles estão junto nessa. A gente pode entrar em contato com eles e pedir para eles fazerem o trabalho por lá. No mais, parabéns aos senhores aí pelo trabalho, tenho certeza que está em muito boas mãos. Quanto à questão do movimento aí popular que houve hoje, né, a gente chegou na Câmara, nos deparamos aí com a manifestação. Nós sabíamos, estávamos em Porto Alegre, mas sabíamos que essa manifestação vinha desde a semana passada. Achamos por bem convidar aquelas pessoas que estavam ali na rua a virem à Câmara, conversar, até para que nós entendêssemos. Né? Vamos dizer assim, vamos botar a nossa colher torta no fervido, mas é para não deixar ali as crianças ali expostas. Né? Porque o que nos chega são, infelizmente, são fragmentos de ideias muito particulares das partes envolvidas. Né? Não nos chega, infelizmente, uma coisa muito conclusiva. A gente até então não sabe o que pensar sem ouvir as partes no que nós podemos dar um auxílio, enquanto representantes e fiscalizadores do povo. Né? Por essa razão é importante a gente ouvir as pessoas. Conseguimos, através da Brigada Militar, que os pais fossem ouvidos pelo senhor prefeito, como disse o vereador Eduardo Longo, os recebeu, né? Até colocou ali vamos dizer assim, né, um ânimos de analisar melhor a situação. Quero agradecer aqui, em aberto, o vereador Eduardo Longo, o vereador Milton Vieira, que representando a Comissão de Educação, estiveram presentes, representando essa casa, perante o prefeito e com a comunidade ali, com a brigada e com os conselheiros tutelares, né, e com os pais, né, e alunos. Porque esse tipo de situação é uma manifestação popular, ela nasce em determinados momentos e nós temos que saber lidar com isso. Nós somos homens públicos, afinal de contas. Nós temos que saber lidar com isso. O que me deixa um pouco chateado, para não dizer um pouco perdido, é que certas coisas só acontecem depois, só nos chegam a nós depois de terem acontecido. Né? Nós não sabemos o que houve, por que motivo houve. Os senhores sabem que questão discricionária do poder público nós temos que respeitar. Bem disse o vereador Eduardo Longo. Quantas vezes, né, em julgamentos, vereador Ari Schmidt, o senhor que é operador do direito, se depara com a decisão do tribunal dizendo que não, isso é ato discricionário e ninguém mexe. Né? A gente vê isso, a gente está acostumado com isso. Né? Que é o tradicional canetaço. Né? Mas, por outro lado, a gente, quando estuda direito público, né, direito administrativo, a gente sabe que todo e qualquer ato público ele tem que ter a motivação. A motivação é um dos princípios da administração pública. O senhor recorda disso? E essas motivações é que não nos parecem muito claras às vezes. Né? Eu sou, vamos dizer assim, sou partidário de que toda e qualquer questão que aconteça e que deve ser feita, e mesmo se usando o direito discricionário, tem que ser motivada. Afinal de contas, nós lidamos com funcionários públicos e dinheiro público. Né? O que ocorre quando isso não acontece? A gente não tem como esperar que as pessoas entendam as decisões. Se elas não têm uma motivação, isso não é justificar, porque senão se justifica ato discricionário, mas ele tem que ser motivado. Né? É só o que me parece, eu só estou colocando isso como uma questão assim, ó, não sei o que houve, não sei o que vai haver, não sei de nada. Só sei que não pode estar aluno aqui, indignado, e pai de aluno perdendo aula. E o conselho tutelar aí, daqui a pouco fazendo manifestação e não querendo estudar, em período de prova, numa das maiores escolas municipais que nós temos, em número de alunos, não sei se não é a maior. Não? Tá. Se não é a maior, é a segunda ou terceira maior, enfim. Mas o que acontece é isso.
para depois nós termos que ver aí conselho tutelar e polícia tendo que estar pegando o pai de aluno porque o aluno passou mais de 7 dias fora da... O senhor sabe que isso é irregular. Isso a gente não pode deixar acontecer. Né? A gente não pode se meter num ato discricionário, a gente não pode... Foge completamente da nossa alçada, mas enquanto representantes do povo, a gente também não pode deixar isso acontecer. Né? Nós temos que ter essa responsabilidade de tentar interferir da melhor forma possível, até enquanto se pode interferir. Nunca deixar passar de um ponto em que a própria paixão das pessoas, e às vezes, né, o senhor sabe como isso acontece, deixa a coisa irreversível. A gente nunca pode deixar chegar num ponto irreversível. Né? Sempre tem que ser reversível. É isso que a gente tem que buscar. Não é? Então, era isso que eu queria deixar. Tá? Não é só me manifestar só a título de justificar por que convidamos aquelas pessoas para vir em plenário, aqui os vereadores que estavam aqui presentes puderam acompanhar, só por isso, né? Porque independente de qualquer coisa, tu deixar de repente crianças ali, tem situação de risco no meio da rua, não porque estava brigada, mas, né, é algo inadmissível, né, do meu ponto de vista. O vereador Caju quer se manifestar, por favor. Até não ia me manifestar, mas achei muito engraçado muitas coisas, até estava comentando, principalmente o ato que me envolveu em algumas coisas particulares, da forma que a mídia divulgou, a própria prefeitura, uma carta de repúdio do prefeito, a minha atitude, a qual fui agredido. Enfim, sexta-feira também não estava aí, não fiquei sabendo só às 8, 9 horas da noite, eu cheguei em casa, porque ninguém comentou nada. Hoje também, quando cheguei perto do meio-dia aqui, parece que os meios de comunicação não comentam nada. E vou dizer só uma coisa aqui, que faz muito tempo que eu venho dizendo nessa casa e vou ser repetitivo hoje. Para realmente as coisas acontecerem na Secretaria de Educação em Lavras, a Secretaria de Educação tem excelentes profissionais, já estivemos no topo, posso dizer assim, na nossa administração, tivemos no topo, e hoje o que você vê pela rua? A discórdia entre os próprios funcionários da Secretaria de Educação, uma anarquia muito grande no transporte escolar de propriedade da prefeitura, o descaso com o patrimônio público, algo assustador. Você falando em Secretaria de Educação, e vou frisar aqui de novo, para realmente as coisas acontecerem na Secretaria de Educação, tem que trocar o secretário de Educação. É isso, é o meu posicionamento há muito mais de ano nessa casa, porque quem não tem, principalmente seus subordinados ao seu lado, não chega a lugar nenhum. Seria isso, senhor presidente. Os senhores querem fazer um intervalo ou vamos tocar direto? Como? Podemos tocar, todos concordam? Então vamos direto, imediato à ordem do dia. Ordem do dia. Requerimento número 009 de 2015. Excelentíssimo senhor presidente. Os vereadores que subscrevem requerem que, após ouvido o plenário na forma regimental, seja encaminhada as correspondências à frente. Vamos ao projeto de lei número 025 de 2015, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2016. Parecer da Indústria, Comércio, Turismo e Finanças e Orçamento. Por seu vereador Eduardo Longo, presidente, vereador Caju, relator, e vereador Preto do Ibaré, vogal. Parecer, senhor presidente, nomeados por Vossa Excelência para estudar e exarar parecer sobre o projeto de lei número 025 de 2015, que dispõe sobre a lei de diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2016, após sua análise somos pelo seguinte: parecer.
A comissão é favorável ao projeto com emendas modificativas no artigo 28 e no artigo 54, que passaram a ter a seguinte redação. Artigo 28. No âmbito do Poder Legislativo e a abertura de créditos suplementares autorizados na Lei Orçamentária de 2016, com a indicação de recursos compensatórios do próprio órgão, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º, inciso 3º, da Lei número 4.320, de 1964, proceder-se-á por ato da mesa diretora da Câmara de Vereadores. E o artigo 54, caso não sejam aprovadas as modificações referidas no inciso 2º do artigo 53, ou essas ou sejam parcialmente de forma a impedir a integração dos recursos estimados, o Poder Executivo providenciará, conforme o caso, os ajustes necessários na programação da despesa mediante decreto. Justificativa. Quanto aos preceitos constitucionais e legais do projeto de lei, está apto para receber parecer favorável conforme parecer informativo 55 de 2015 da Assessoria Jurídica desta Casa e ainda vem acompanhado das demais peças orçamentárias necessárias para o seu trâmite final. Com relação às emendas modificativas, estas são necessárias para corrigir 2 artigos que são, no artigo 28, atendendo a um apontamento feito pela Assessoria Jurídica da Casa, no parecer informativo, para ficar em consonância com o artigo 7º e inciso 2º da Lei 3.364 de 2014, que estima a receita e fixa a despesa do município de Lavras do Sul para o exercício financeiro de 2015. Quanto ao artigo 54, por um lapso que entendemos ter sido de digitação, quando se refere ao artigo 52, ocorre, de acordo com o texto, é o artigo 53. Sala Severino Silveira, da Câmara de Vereadores, 5 de outubro de 2015. Em apreciação, o projeto de lei 25 de 2015, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2016 e que tem parecer favorável com emendas modificativas no artigo 28 e no artigo 54 pela Comissão de Indústria, Comércio, Turismo, Finanças e Orçamento. Coloco em apreciação. Em regime de votação, aqueles que aprovam o projeto de lei com as emendas modificativas sugeridas no parecer da Comissão de Indústria, Comércio, Turismo, Finanças e Orçamento, permaneçam como estão. Aprovado o projeto com as emendas, com a ausência justificada dos vereadores Joel Saraiva, Preto do Ibaré e Luciano Machado. Requerimento número 009 de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, os vereadores que subscrevem requerem, após ouvido plenário na forma regimental, sejam encaminhadas as correspondências frente parlamentar pelas pontes do Rio Grande do Sul, na Assembleia Legislativa do Estado, e na pessoa do senhor presidente, excelentíssimo senhor deputado estadual, missionário Volney Alves, PR, bem como ao senhor Ricardo Moreira Nunes, diretor-geral do DAIR, Rio Grande do Sul, solicitando atenção quanto à situação da ponte sobre o Arroio do Hilário, localizado no quilômetro 48 da ERS 357, que liga os municípios de Lavras do Sul e Caçapava do Sul. A justificativa: construída há 79 anos, a ponte sobre o Arroio do Hilário, localizado no quilômetro 48 da ERS 357, entre os municípios de Lavras do Sul e Caçapava do Sul, foi projetada para suportar cargas máximas de 24 toneladas. Conforme laudo técnico, oriundo de vistoria realizada pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, o DAIR Rio Grande do Sul, o qual segue anexo, a referida ponte encontra-se com diversas irregularidades em sua estrutura. Inclusive, foi constatado o tráfego de caminhões com cargas superiores às permitidas, o que pode causar graves acidentes, até mesmo fatais.
Em virtude do crescimento substancial da produção agrícola do município, com base em informações oriundas dos setores competentes durante os períodos de safra, trafegam pela referida rodovia diariamente mais de 100 caminhões transportando cargas superiores às permitidas. Cabe ressaltar que a ERS 357 é a única rodovia com pavimentação asfáltica utilizada para o escoamento da produção agrícola, pecuária e mineral do nosso município de Lavras do Sul, Rio Grande do Sul. Portanto, encaminhamos o presente requerimento acompanhado de manifestos de apoio oriundos do Poder Executivo Municipal, Sindicato dos Produtores Rurais, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Cooperativa Tritícola Caçapava Companhia Limitada, Contrisul, Granelli Sementes Éter, Comércio de Cereais Companhia Limitada, como forma de apelo no sentido de que sejam tomadas as providências necessárias através dos setores competentes, a fim de sanar o sério risco de acidentes no local, uma vez que a produção tende a aumentar a cada ano e a rodovia é a única utilizada no escoamento da mesma. Solicitamos que o presente requerimento seja apreciado e votado na sessão ordinária do dia 5 de outubro do corrente ano. Sala Severino Silveira, da Câmara de Vereadores de Lavras do Sul, 2 de outubro de 2015. Autor da matéria, vereador Eduardo Longo, bancada do PSB. A assinar junto com o proponente desta matéria, vereadores Luciano Machado, bancada do PSB, vereadora de Schmidt, bancada do PMDB, vereador Joel Saraiva, bancada do PDT, vereador Antônio Marcos Moreira, bancada do PP, vereador Luiz Augusto Bittencourt, bancada do PP, vereador Paulo César dos Santos, bancada do PP e vereador Milton Vieira, bancada do PDT. Em apreciação, o requerimento 09 de 2015, de autoria dos vereadores Eduardo Longo, Luciano Machado, Eri Schmidt, Joel Saraiva, Antônio Marcos Moreira, Luiz Augusto Bittencourt, Paulo César dos Santos e Milton Vieira. Em regime de votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado com ausência justificada dos vereadores já referidos. Requerimento número 010 de 2005, de outubro de 2015. Senhor vice-presidente, o vereador que subscreve solicita que, após ouvido plenário na forma regimental, seja encaminhado à Companhia Estadual de Energia Elétrica nesta cidade, ao senhor Christian Ruiz da Silva, que segue. Que seja resolvido o problema de oscilação de energia elétrica na rua Dr. Gil Souza, devido à queda de energia constantemente à noite. A justificativa? Segundo o relato de moradores, no período da noite, os aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos não funcionam direito, podendo assim causar danos e prejuízos aos mesmos. Portanto, solicito-se que possível seja estudada a possibilidade de se instalar outro transformador ou até mesmo troca do que está em uso, para que esse tipo de problema não aconteça mais. Atenciosamente, o vereador Eduardo Rodrigues, PSDB, presidente. Em apreciação, o requerimento número 10 de 2015. Em regime de votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado com ausência dos vereadores já justificado anteriormente. Moção número 016 de 2015, senhor presidente. O vereador signatário desta indica, após ouvido plenário na forma regimental, seja encaminhada a moção de agradecimento ao senhor Sérgio Reis Machado Gomes, motorista da Secretaria Municipal de Saúde, que estava de plantão no dia 23 de setembro do corrente ano, quarta-feira, no turno da tarde. A justificativa? Esta moção tem o objetivo de fazer o reconhecimento, diga-se de passagem atrasado, ao motorista Serginho, como é conhecido, corrigindo um lapso quando citamos os nomes dos profissionais envolvidos naquele plantão, onde um aluno da escola dessa Petrarca se feriu e, quando feita a solicitação de socorro, imediatamente a ambulância se fez presente no Ibaré, conduzida por esse excepcional profissional. Fica então, através dessa moção, o nosso reconhecimento e agradecimento ao Serginho por ter sido tão atencioso quanto aos demais profissionais mencionados na moção 014 de 2015. Que esta moção seja apreciada e votada na sessão de hoje. Sala Severino Silveira, da Câmara de Vereadores
5 de outubro do ano de 2015. Autor da matéria, vereador Preto do Ibaré, bancada do PP. Em apreciação a moção 016 de 2015, de autoria do vereador Preto do Ibaré. Em regime de votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado com ausência justificada, inclusive, do signatário, em razão de estar exercendo função oficial da Casa. Indicação número 028 de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, os vereadores que subscrevem indicam, após ouvido plenário na forma regimental, seja concedida pela mesa diretora desta Casa, através de decreto legislativo, o título de cidadão lavrense ao reverendo pastor José Orlando Thieres Alves. Justificativa. José Orlando Thieres Alves, filho de Celestino Alves e Eloá Thieres Alves, nasceu no município de Cerro Largo, Rio Grande do Sul, em 28 de outubro de 1964. Casado com Clair Cardoso Alves, com quem possui 3 filhos, Otoniel Cardoso Alves, Elisiane Cardoso Alves e Eunice Cardoso Alves. Pastor presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Lavras do Sul desde o ano de 2009, quando passou a residir nesse município. Também é presidente da Associação Beneficente Evangélica Chares de Lavras do Sul, a ASOBES. Frente a essas entidades, prestou relevantes serviços à coletividade lavrense, principalmente às classes menos favorecidas, dentre os quais se destacam campanhas do agasalho realizadas ao longo dos anos com o objetivo de arrecadar roupas e calçados para serem distribuídos às pessoas carentes de nossa comunidade. A atuação na prevenção e combate ao uso de drogas através da realização de eventos, mateadas e palestras em campanhas antidrogas. Ensinamento religioso às crianças de nossa comunidade, como visita aos bairros em determinados dias da semana. Liderou equipe de pessoas trabalhando diariamente com evangelismo pessoal, inclusive na Fundação Médico Hospitalar e no Presídio Estadual de Lavras do Sul. Mediante o convênio celebrado com a Secretaria do Estado do Trabalho e do Desenvolvimento Social, no ano de 2014 foi realizado o projeto Informática para Aprendizagem Social e Comunitária, através do qual foi oferecido curso gratuitamente de informática para os jovens carentes da comunidade. Em 2015, foram oferecidos cursos de português e legislação preparatórias para o concurso público da Prefeitura Municipal, o qual beneficiou dezenas de pessoas, bem como foi executado o projeto Inclusão Social e Digital para Todos, o qual proporcionou recursos de informática para os munícipes de diversas idades. Além dos cursos já oferecidos pela entidade na área de artesanato, corte, costura, alimentação, dentre outros, hoje o pastor José Orlando ministra o curso de teologia na Associação Beneficente Evangélica Chares, oferecido gratuitamente aos interessados. Ante o exposto, entendemos que o pastor José Orlando Thieres Alves é merecedor dessa honraria concedida pelo Poder Legislativo lavrense. Solicita-se que a presente indicação seja apreciada e votada na sessão ordinária do dia 5 de outubro de 2015, Sala Severino Silveira, da Câmara Municipal de Vereadores de Lavras do Sul, 30 de setembro de 2015. Autor da matéria, vereador Luciano Machado, bancada do PSB. A assinar junto com o proponente desta matéria, vereadores Eduardo Longo, bancada do PSB, vereador Edi Schmidt, bancada do PMDB e vereador Joel Saraiva, bancada do PDT. Eu não recordo muito bem, mas a gente vota aqui ou a gente só recebe? A gente estava só recebendo as indicações para título de cidadão lavrense, não era assim? Tá, então recebo, mas não votamos, né? E depois a gente vota em sessão especial depois, né? Tá certo. Então recebo a indicação 028 de 2015. É isso? Não, pois é, não. É como a gente estava procedendo. Quando tiver 3 votos, 3 juntos. Tá certo. Então, recebida a indicação 028 de 2015. Não, aqui solicita-se aqui a votação hoje, mas não podemos fazer assim. Como estão presentes 2 subscritores, Eduardo Edi Schmidt e Eduardo Longo, se concordarem comigo, né? Eu não me lembro. Não, é assim que nós estamos fazendo. Não, se for necessário, se retorna, né? Porque o problema são aquelas 3, né, por ano, então a gente só recebe. Tá? Então, recebida a indicação pelo plenário 28 de 2015 e será votada depois numa sessão ao final do ano, antes de nós entregarmos, fazermos a entrega dos títulos de cidadão lavrense. Ok. Segue o baile. Indicação número 029 de 2015, senhor presidente.
Os vereadores que subscrevem solicitam que, após ouvido o plenário na forma regimental, seja encaminhada ao chefe do Executivo Municipal, com destino à Secretaria Municipal de Agricultura, a seguinte indicação: que seja estudado no âmbito da Secretaria Municipal de Agricultura a possibilidade de ser implantado junto à população o programa de incentivo de horta caseira. A justificativa: entendemos que um programa de incentivo à horta caseira será de grande utilidade para as famílias em geral, que poderão consumir hortaliças produzidas nos pátios de suas residências. O consumo de hortaliças e frutas contribui para melhorar as condições da saúde das pessoas, servindo para prevenir grande número de doenças. Uma horta caseira proporciona economia para as famílias, evitando os gastos com a compra de hortaliças e possibilitando a venda de parte da produção que não for consumida. Com a instalação de hortas caseiras, o lixo orgânico e a vegetação resultante das capinas realizadas nos pátios poderão permanecer no local, servindo de adubo para as hortas e contribuindo para a diminuição da quantidade do lixo recolhido pela Prefeitura e transportado para a Santa Maria. Nas hortas caseiras que vêm a ser implantadas, poderão ser produzidas plantas medicinais, possibilitando que cada domicílio tenha uma farmácia vegetal. A Secretaria da Agricultura poderá obter a parceria da Emater para a implantação do projeto do auxílio dos agentes de saúde para a sua divulgação junto às famílias que são visitadas. Sala Severino Silveira, da Câmara de Vereadores, Lavras do Sul, 5 de outubro de 2015. Autor da matéria, vereador Ari Schmidt, bancada do PMDB. Assinaram junto com o proponente desta matéria, vereadores Joel Saraiva, bancada do PDT, vereador Luciano Machado, bancada do PSB, e vereador Eduardo Longo, bancada do PSB. Em apreciação, a indicação 029 de 2015, de autoria dos vereadores Ari Schmidt, Joel Saraiva, Luciano Machado e Eduardo Longo. Senhor presidente, senhores vereadores, Vereador senhor Ari da Schmidt. assistência, nós, a comunidade lavrense, consome, a maioria dos produtos consumidos pela comunidade lavrense vem de fora do município. Mostarda, no mínimo 95%, alface 80%, 90%, e assim por diante. Nós não temos o costume de termos uma horta. Só para dar um exemplo, só em Nova York tem milhares de hortas, que é uma comunidade rica. Mesmo assim, cada família, dentro das possibilidades, tem a sua horta. E uma horta bem cuidada, quanto ela contribui para a saúde das pessoas, porque nós também não temos o costume de consumir hortaliças. Então, se adquirirmos esse costume, vamos melhorar as condições de saúde, e aquilo foi uma justificativa bem concisa. Se todo o lixo orgânico, o Caju vai me ajudar, nós vamos deixar de transportar para Santa Maria em torno de 25% a 30% do lixo de Lavras. Né? Vai ser um lixo de melhor, que até para reciclar fica melhor. Vai só o lixo seco, é muito melhor trabalhar para reciclagem do que estando misturado com lixo orgânico. Então, questão de saúde, essa é uma ideia, e é questão de economia. Nós passamos por uma crise muito grande. Vamos pensar no bairro do Cerrito. Cada família do bairro do Cerrito, eu tenho certeza que eles têm, cada uma delas tem mais de 1.000 metros quadrados. Que 1.000 metros quadrados, quanta produção pode ocorrer? O pessoal deslocando de lá para cá, o bairro do Cerrito, nessas hortas, o resto que sobrar pode até criação de porco, o Cerrito tem isso, galinhas, etc. E digamos que a horta seja bem conduzida, produz lá, desloca para cá muitas vezes, trazendo produtos para vender na cidade. Não tem nenhum terreno em Lavras do Sul que não possa ser construído uma horta. Eu acho que é uma ideia que não é minha, mas é só ver o Google ali, horta caseira, horta escolar. Semana que vem eu vou apresentar uma sobre horta escolar. Toda a escola e várias fotografias com as crianças de 7, 8, 10 anos, manuseando a terra lá, aprendendo alguma coisa, interagindo entre si. 4, 5 crianças, um ajudando a outra, faz um canteirinho, outra faz outra e assim por diante. Obrigado, presidente. Permite Vereador Eduardo Longo.
Parabenizar, primeiramente, o vereador. Também sou favorável, tanto que assinei a matéria juntamente com o senhor. Você falou em lixo, né? Hoje eu já não trato mais como lixo, trato como resíduo. Tenho procurado conhecer mais sobre esse tema e tenho visto e tenho comprovado em casa mesmo que o resíduo ser separado, tu consegue tirar mais de 50% dele, tu reaproveitar. Momento que tu toma uma PET, né? Momento que toma uma latinha de cerveja, esvazia uma lata de Nescau, tira um saco de arroz, né? Momento que comeu a bolacha, botou o pacote ali. Então tem como selecionar, tem como separar os 3 resíduos. E diria o resíduo úmido, que seria o guardanapo de boca, o papel higiênico, alguma embalagem onde tem algum produto oleoso, sachê, produtos que realmente são, né? Que esse sim seria destinado para o aterro, para Santa Maria, para a célula, né? Esse seria. O resíduo orgânico, no caso, que seria a casca, ficaria aqui. E o seco, no caso, reciclável, né? Todos os metais, plásticos, etc., seriam encaminhados para a reciclagem. Em conversa com o reciclador, com o empresário que trabalha nesse ramo, quando não da maneira correta ele teve acesso, né? Que a gente já frisou, já debateu outras vezes, ao resíduo do município, ele teve um aumento num percentual, num valor de mais de 10 mil reais na arrecadação da empresa. Empregou mais de 6 pessoas, no caso 6 famílias, né, porque seriam adultos que trabalhariam nessa área. E de maneira correta ele foi proibido de continuar desenvolvendo da forma que é, por não ter a estrutura. Mas o orçamento da prefeitura é 121 mil reais, se não me engano, está na rubrica. Hoje estamos votando até as diretrizes, 121 mil reais para a despesa com manutenção de resíduos. O que ele gera por mês 10 mil, no final do ano teria os mesmos 120 mil girando dentro do município, com a seleção desse resíduo, uma política de conscientização da comunidade para fazer esse trabalho, que começa por dentro da prefeitura, pode ser, né, pelos próprios funcionários, que são 300 funcionários ajudando a selecionar uma garrafinha de coca a mais. Então, quantas toneladas de resíduos seriam beneficiados aqui, né, selecionados aqui e beneficiados em outro lugar? Então, mensal, eu acho que sai mais de 2 caminhões da recicladora Progresso, e eu não me canso de citar eles, porque eu entendo esse trabalho como um dos mais importantes e um trabalho dos mais difíceis que você tem, que é o de transformação, e uma família inteira ganha a sua vida fazendo isso aí, e as pessoas em Lavras muitas vezes têm dificuldade nesse simples ato, criar hábitos, aliás, né, de poder selecionar. As escolas consomem 5 escolas municipais, creche, APAE, hospital, todos têm um cardápio, todos consomem legumes, verduras e etc. Quanto se importa? Então é 90% mesmo importado, nós não temos, nem sei o percentual assim, mas é baixíssimo, né, nesse ponto. Então, mais uma vez, parabenizo. Eu acho que é mais uma demanda também que a gente deve, no modo geral aqui, valorizar, por ser uma maneira simples de mudança de hábito só. Obrigado. Ainda em apreciação à matéria? Senhor vice-presidente, eu gostaria de me manifestar também. Vereador Schmidt, quero parabenizar o senhor e todos os subscritores da matéria. Também sou entusiasta da horta. Tenho uma horta na minha casa, os senhores que já me visitaram podem ver. Faço minha própria compostagem ali, mini compostagem com lixo orgânico, seleciono. Aproveito desde essas PET aí que eu uso para vaso assim de flor, então é pouca coisa, né? Porque eu não tenho muita terra ali na casa. Mas enfim, a pimenta, pimentão, salsa, tudo isso eu planto, tudo isso eu produzo ali mesmo, né? No pouco que sem custo nenhum. Né? Pega uma PET dessas 2 litros, corta, bota terra de mato, de picador ali, fura embaixo, tá ali, é só regar e é por aí. Acho que é interessante, é uma questão de mudança de hábitos, o vereador Eduardo falou tudo que tinha que ser dito. É uma questão de hábitos isso aí, né? Porque a terra existe, né? No entretanto, talvez falte um pouco de assistência técnica especializada,
né? Eu acho que por parte da Emater, claro, que a Emater ela vai fazer isso se motivada talvez pelo município, né, pelas escolas, mas poderia haver um trabalho aí, quem sabe, né? Em matéria, nós temos um convênio que a gente paga em torno era 80 mil ano, não sei se permanece isso, subiu, né? E não é desmerecido de forma nenhuma, o pessoal da Emater tem essa função do artesanato, essas coisas aí que são desenvolvidas lá, que são de suma importância, mas poderia haver qualquer coisa nesse sentido, né? Eu acho que é interessante, eu acho que tem tudo aí para ser feito, né? Porque é um absurdo a fruteira de Lavras ter que estar trazendo hortaliça de fora, laranja de fora, tudo de fora, né? Milho Tanto que a verde. gente- Só para dar um exemplo, Roberto, a questão dos 3 anos, eu assisti, eu acho, uns 20 carrinhos percorrendo a cidade aqui, vindo de Venâncio Aires, vendendo milho verde. Não, e daqui a pouco é o caminhão da melancia que está aí, né? Todos os anos tem o Tudo caminhão bem, da melancia, melancia. abóbora. Né? A gente fica, né? Também, a gente acha, eu acho isso absurdo, né? Mas é que a gente se acostuma tanto com o absurdo que passa a ser uma coisa normal. Mas eu tive conversando com o Paulinho, não sei se vocês conhecem a horta do Paulinho Souza, esse prefeito. Vocês conhecem a horta que ele tem lá? É um troço Certamente não modelo, conheço. um troço de primeiro mundo. E justamente o que o Paulinho comentou comigo, não a título de queixa, mas foi um comentário que ele fez, foi essa questão, às vezes, da falta de uma orientação especializada nesse sentido. Tá? Não existe aí uma orientação especializada aí na questão das hortas. Né? Então, tu imagina, ele tem a estrutura dele e tal, tu imagina a pessoa sem estrutura nenhuma começar. Entendeu, Schmidt? Então, é isso que eu me refiro, que talvez esteja um pouco... Pois não? Vou dar um exemplo. Nós temos dentro da olaria um senhor, seu Adema, e a esposa, que eu esqueço o nome. Uhum. Os dois se aposentaram Uhum. como trabalhadores rurais, Sim. exercendo atividades ali. Oh, e o Gonga lá, tu conhece O a horta do Gonga, eu ia chegar o no Gonga Gonga. fez uma horta em cima da pedra, em cima do Além pedregulho. de, o Gonga tirava mais de um salário mínimo por mês, tranquilamente, Sim. com a sua horta num pequeno espaço. O Seninho lá na minha propriedade. Seninho, um exemplo muito bom. Tem uma baita horta ali. Aí que tá. Então, quer dizer, Preço- demanda tem, se tanta gente fazendo. Falecido e Tila vivendo tinha uma disso, demanda super tem. horta. Né? Era isso, eu agradeço. Ainda em apreciação? E não havendo manifestações, colocaremos em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, com a ausência dos vereadores já citados e do vereador Milton Vieira. Pedido de providência número 081 de 2015, senhor presidente, o vereador signatário deste solicita, após ouvido plenário na forma regimental, seja encaminhada ao Executivo Municipal, Secretaria de Obras e Transporte, pedido abaixo. Número 1, que dentro das possibilidades seja incluído no cronograma de obras o patrulhamento da Estrada da Mantigueira. Número 2, que sejam adotadas medidas visando a revisão na rede de iluminação pública, bem como a substituição das lâmpadas queimadas nos postes da Rua Júlio de Castilhos, em direção à continuação da Rua Sarandi. A justificativa, quanto ao item número 1, atende ao pedido de moradores da localidade. Quanto ao item número 2, a parte da Rua Júlio de Castilhos que nos referimos se trata da quadra entre a Rua Barão do Rio Branco e a continuação da Rua Sarandi, que possui somente 3 postes, que há meses apresenta problemas, trazendo intranquilidade aos moradores, alguns frequentadores de igrejas à noite que ficam com receio de sair pela falta de iluminação na rua. Sala Severino Silveira, da Câmara de Vereadores, 5 de outubro de 2015. Autor da matéria, vereador Guto Bittencourt, bancada do PP. Em apreciação, o pedido de providência 081 de 2015, da autoria do vereador Guto Bittencourt. Em regime de votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, com a ausência dos vereadores já antes citados. Pedido de providência número 082 de 2015, senhor presidente. O vereador que subscreve solicita que, após ouvido plenário na forma regimental, seja encaminhado ao Executivo Municipal, Secretaria de Obras e Transporte, o seguinte: que seja feito o reparo no calçamento e rede de esgoto na rua Pires Porto, mais precisamente, entre o prédio do SAMU e Padaria Santa Sara. A justificativa, esse pedido de providência está sendo apresentado em atendimento a reivindicações de munícipes.
Sala Severino Silveira, da Câmara Municipal de Vereadores de Lavras do Sul, 5 de outubro de 2015. Autor da matéria, vereador Milton Vieira, bancada do PDT. Em apreciação, o pedido de providência 082 de 2015, de autoria do vereador Milton Vieira. Senhor presidente, Vereador Milton. esse pedido de providência, né, foi efetuado por mim, devido ao tempo que se encontra aquele problema ali, eu acho mais de 2 semanas, né? É um pequeno problema entre tantos que tem, que a gente se percebe na cidade, mas eu achei por bem, pelo tempo que eu percebo aquele problema, formalizar, né, encaminhar para a Secretaria de Obras. Talvez os moradores da proximidade não ligaram, que muitas vezes a gente não percebe, e quem está com um problema à frente solicita diretamente a Secretaria. Mas devido a perceber por um longo tempo e não foi providenciado, como eu disse, estão formalizando esse pedido de providência, né? Ainda bem que pessoas ali que perceberam o problema sinalizaram com um pedaço, uma vara, né? E uma bandeira sinalizando, porque ele não é tão grande, mas ele pode ocasionar danos a um veículo, né? Ainda bem, como citei, que alguém teve essa atitude de sinalizar. Porque se não tiver sinalização, quando o buraco, às vezes, incrível que pareça, quando é grande se percebe de longe. Ele não é tão grande, mas ele é profundo, né? Um veículo, ao estacionar, pode cair ali e causar danos, né, enormes. E é uma rede de esgoto, né, que afundou e o calçamento foi junto. Então, achei por bem formalizar para que chegue aos conhecimentos da Secretaria de Obras, né, para que providencie. São pequenos problemas entre tantos que tem na cidade, né, mas que a gente também se percebe por grande tempo e não vê o problema ser resolvido. Então, acho por bem solicitar esse pedido de providência. Obrigado, senhor presidente. Ainda em apreciação à matéria. Em regime de votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovada a matéria com as ausências justificadas já antes referidas. Pedido de informações número 021 de 2015, senhor presidente. Os vereadores que subscrevem solicitam que, após ouvido o plenário na forma regimental, seja encaminhado ao chefe do Executivo Municipal o seguinte pedido de informações. Que sejam encaminhadas a esta Câmara de Vereadores informações sobre os seguintes assuntos. Número 1. Data de início do calçamento das ruas, de que trata a recente licitação realizada pela Prefeitura Municipal. Número 2. Data de início das obras do colégio previsto para ser construído na parte dos fundos da área do antigo 6º RPMON. Número 3. Data de início das obras da creche prevista para ser construída na parte da frente da área do antigo 6º RPMON. Número 4. Data de início das obras do ginásio de esportes previstos para ser construído em área adquirida pela Prefeitura Municipal, localizada nas proximidades da Vila Dr. Breno Bulcão, Vila da Olaria. Número 5. Data de início da construção de núcleo habitacional previsto para ser construído pela atual administração com recursos federais. Número 6. Data de início das obras da estação de tratamento de água da localidade do Ibaré. Número 7. Data prevista para início das obras de revitalização do camping municipal. Número 8. Data prevista para a conclusão da primeira etapa do programa Morde Legal. A justificativa, pretendemos saber sobre a situação de cada item de que trata o presente pedido de informações e ainda, com as respostas do Executivo Municipal, teremos condições de responder perguntas de munícipes sobre o andamento de obras e assuntos de grande interesse da comunidade em geral. Sala Severino Silveira, da Câmara de Vereadores de Lavras do Sul, 5 de outubro de 2015. Autor da matéria, vereador Ari Schmidt, bancada do PMDB. A assinar junto com o proponente desta matéria, vereadores Joel Saraiva, bancada do PDT, vereador Luciano Machado, bancada do PSB e vereador Eduardo Longo, bancada do PSB. Em apreciação, pedido de informações 021 de 2015, de autoria dos vereadores Ari Schmidt, Joel Saraiva, Luciano Machado e Eduardo Longo. Senhor presidente, não basta decidir que um executivo decidir que vai realizar determinada obra. Se decidiu, tem que fazer, senão não existe.
Eu perguntaria para o vereador Eduardo. Estou lendo um livro lá num determinado ponto, diz assim: sobre uma folha existiam 3 sapos. Um decidiu se atirar na água, ele decidiu se atirar na água. Quantos sapos remanesceram naquela folha, vereador? Conheço bem essa fábula, vereador. Conhece bem? Conheço bem. Tá, é o seguinte, remanesceram 3, porque um sapo decidiu se atirar e não se atirou. Então, o executivo realmente ele decidiu várias obras, fazer várias obras, e não fez nenhuma até agora. E a população nos cobra, principalmente sobre habitação. O prefeito, quando esteve aqui, ele respondeu essa pergunta sobre o que estava previsto, 30 casas, coisa e tal, e até agora não vieram os recursos, não conseguiram e não saiu nenhuma casa. E as demais obras, nós queríamos saber o início, nem perguntei o cronograma exato, que muitas vezes tem intempérie no meio, coisa e tal, mas sabendo do início, nós podemos acompanhar a realização das obras. Obrigado, presidente. Ainda em apreciação? Vereador Eduardo Senhor Longo. presidente, assinei a matéria junto com o companheiro e na semana anterior eu tive uma rápida conversa com o senhor prefeito e em algum desses pontos até eu questionei verbalmente, não sabia que o companheiro ia propor essa matéria, mas ele se mostrou bem otimista quanto ao início, né, dessas obras ainda este mês. No caso, algumas obras de pavimentação, primeira parte da escola, que a primeira parte, né, eu sou bem crítico nesse ponto, a primeira parte foi destruição, né, para depois a construção, que não começou ainda, né, sendo um pouco irônico nesse ponto, mas é verdade que já tem uma parte do recurso depositado, mas a grande maioria desses questionamentos ainda não tem uma previsão concreta, então só para clarear um pouco também essa. Obrigado. Ainda em apreciação? As coisas vão para frente, só não vê quem não quer, já dizia Steve Wonder, né? Em regime de votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado com a ausência dos vereadores antes citados. Pedido de informações número 022 de 2015, senhor presidente. Os vereadores que subscrevem solicitam que, após ouvido o plenário na forma regimental, seja encaminhado ao chefe do Executivo Municipal, com destino à Secretaria Municipal de Saúde, o seguinte pedido de informações. Se a Secretaria Municipal de Saúde dispõe dos meios e dos recursos necessários para atender a demanda de consultas com profissionais especializados e exames especializados para as mulheres e para os homens que pretendem realizar consultas e ou exames durante o Movimento Outubro Rosa e Movimento Novembro Azul, conforme registrado na justificativa do presente pedido de informações. A justificativa: no corrente mês está em andamento o Movimento Outubro Rosa, uma campanha nacional que estimula as mulheres a realizar consultas com os especialistas e fazer exames especializados para a prevenção de câncer de mama. No próximo mês estará em andamento o Movimento Novembro Azul, uma campanha nacional que objetiva a conscientização da população masculina para a importância da realização dos exames preventivos para a constatação precoce do câncer de próstata. Temos conhecimento que usuários do SUS têm dificuldades para a marcação de consultas especializadas para a realização de exames especializados. Durante o Movimento Outubro Rosa e o Movimento Novembro Azul, quando as pessoas são estimuladas a realizar consultas especializadas e exames especializados, as consultas e os exames dos usuários do SUS devem ser agilizadas sob pena de insucesso de tais movimentos. Sala Severino Silveira, da Câmara de Vereadores de Lavras do Sul, 5 de outubro de 2015. Autor da matéria, vereador Ari Schmidt, bancada do PMDB. Assinaram junto com o proponente desta matéria, vereador Joel Saraiva, bancada do PDT, vereador Eduardo Longo, bancada do PSB e vereador Luciano Machado, bancada do PSB. Em apreciação, pedido de informações 022 de 2015, da autoria dos vereadores Ari Schmidt, Joel Saraiva, Eduardo Longo e Luciano Machado. Senhor presidente, Vereador Ari Schmidt. possivelmente todos os municípios do Brasil estejam envolvidos agora com Outubro Rosa e em novembro com Novembro Azul. Mas não basta ter um movimento se nós não oferecermos as reais condições das pessoas realizarem
as consultas e os exames especializados que necessitarem fazer. Vou dar um exemplo. Quarta-feira à noite eu recebi um telefonema de um senhor que perguntando se ele poderia vir conversar comigo no dia imediato. Ele queria me mostrar os exames. Não discutia exame na hora, não, o senhor pode comparecer na Câmara, não tem problema. No dia imediato ele compareceu. Ele estava de posse de um encaminhamento do médico cubano para consulta com um urologista em Bagé. Compareceu na Secretaria da Saúde, não é culpa do município, é culpa do sistema SUS. Ele só poderia marcar uma consulta possivelmente transcorrido mais de um ano. Então, uma consulta com mais de ano, e certamente esse urologista solicitaria a ele exames especializados, né, e ele não teria, levaria mais um ano, entre 1 e 2 anos, para marcar esse exame, que eu considero um absurdo. Pelo menos nesses 2 meses, no outubro rosa, novembro azul, que a Prefeitura Municipal busque todas as condições para atender a demanda. Então, nós estamos perguntando se ela tem recurso. Né? Porque, lastimável, que nós sabemos que ambas as doenças elas são graves, mas se precocemente forem localizadas, constatadas, o tratamento fica melhor. Era isso, presidente. Ainda em apreciação a matéria? Regime de votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovada a matéria com ausência dos vereadores já antes citados, o vereador Caju. Senhores, essas foram as matérias da ordem do dia. Eu coloco as considerações finais. Vereador Milton Vieira. Vereador Ari Schmidt. Vereador Eduardo Longo. Vereador Guto Bittencourt. Eu agradeço, então, a presença... perdão. Antes de eu encerrar, a gente tem que definir qual vai ficar a sessão da semana que vem, que vai cair no dia 12, dia da padroeira. Então, a gente vai ter que transferir, né, a sessão ordinária para um horário, para um dia e horário compatível. O que sugiro? Terça, meio-dia? Pode ser? Fica bom para todos? Oi? Pode ser? Todos concordam? Terça ao meio-dia. Meio-dia, Dia 13 ao meio-dia. Vereador Caju, que dia 12 é feriado, segunda, dia 13 ao meio-dia, fica bom? Então tá. Então, assim sendo, declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado.